Então, fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, é claro, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo. Tem um botão escrito inscreva-se. É de graça, não paga nada. Deixe também seu like. Seu like ajuda muito o nosso canal. Aqui, antes de falar sobre os assuntos do Vasco, vocês sabem que o canal Vasco Connection agora é parceiro da 1xBet. É isso mesmo. Ontem eu fiz minha fezinha, deu certo, hein? Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem um cupom aqui do canal Vasco Connection. Se você depositar 100, vira 200, 200, vira 300, enfim, o teu depósito dobra, tá? Para você fazer uma fezinha e tal, ó, e dá para ganhar uma graninha, hein? Vou deixar umas dicas dos jogos de hoje para você fazer uma aposta. Grêmio contra o Ceará, Chelsea contra o Everton, Borussia contra o Colônia, Manchester City contra o Burnley e o Bahia contra o Itaúna. Ou seja, dá para fazer uma graninha maneira, tem uns jogos maneiros. Hoje eu vou fazer mais uma vez, gostei da parada, tá certo? Galera, mudando agora de assuntos mesmo, né? Assim, eu quero falar sobre contratações, quero falar sobre estratégia, muita coisa acontecendo no Vasco, vocês sabem disso. Eu não tô aqui para ficar contando história para vocês. Primeiro ponto, tá? Por conta da data FIFA, o Vasco vai perder 3 jogadores, vocês sabem disso. Foram 3 jogadores convocados, né? O Andrei Santos para a seleção brasileira, Puma Rodrigues para a seleção do Uruguai e o Matias Galarza para a seleção do Paraguai. Ou seja, a data FIFA vai incomodar o Vasco. Eu estou falando isso porque a data FIFA vai incomodar o Vasco esse ano. E outros jogadores estão chegando também, tá certo? Então, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, porque teremos jogos importantes esse ano e jogadores que vão se destacar, esses jogadores vão pegar ganho, esses jogadores vão entrosar com o time, isso é fato, tá escrito isso aí, eu vou dizer para você. Então, essa questão vai atrapalhar o Vasco tem que ficar pronto, né, atento com isso aí. Bom, falar sobre contratações, desculpa, eu ia falar só sobre o Eduardo Sacha, mas existe também a questão envolvendo o colombiano Cuéllar. Bom, você vai perguntar, Eduardo, mas por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso pela seguinte questão. O Eduardo Sacha teria negociação muito avançada com o Vasco. É um jogador que eu gosto, tá? Ah, Eduardo, não foi bem. Sempre foi bem. A questão dele ele foi titular no Santos, jogou muito bem. Depois no Atlético Mineiro, perdeu espaço, porque tem um Hulk que faz a função dele, né? O Hulk, desculpa, é muito acima da média. E o Paulinho é o jogador de ponta, o jogador de lado de campo. Paulinho você conhece, que foi cria do Vasco. Então, é normal. Isso não é anormal, não. Tá? Para quem não conhece a história, a história do Vasco, o Euler, filho do vento, tá? Depois, quem não conhece, faz uma pesquisa quem foi o Euler. Né? Quando ele jogava no Palmeiras, ele era banco lá. E o Vasco pegou. Tá vendo que o Palmeiras tinha outros jogadores. O Vasco foi, não, quer jogar aqui, você vem para ser titular, junto com o Romário no ataque. Enfim, formou uma baita de uma dupla com o Romário, enfim, Juninho Paulista, que também veio na época, e o Vasco arrebentou ganhando muitos títulos, e o Euler foi um dos principais jogadores do Vasco. Então isso não me incomoda, não. Se o cara é banco, não é banco e tal, isso é de um clube para o outro. O que interessa pro Eduardo aqui, na minha visão, é o talento do jogador, é a maneira do cara jogar, é saber se o cara tem ou não. Eu sei que ele vem para brigar por vaga com o Pedro Raul, e aí o bicho vai pegar pro lado do Pedro Raul também, que vai ter que deixar manter, na verdade, um futebol de alto nível o tempo inteiro. Senão sai. Essa é que é a grande realidade. Outro jogador como comentei aqui, é o colombiano Cuéllar. Cuéllar é um jogador que realmente chama minha atenção, quero muito ver jogando no Vasco. Eu acho que o Vasco tem que acelerar logo para reforçar esse meio campo, contratar um camisa 10 a todo custo, tem que correr atrás. Para mim esse nome já tinha que estar engatilhado, o Vasco deveria ter apresentado já esse camisa 10 há muito tempo. Essa que é a grande realidade. O Vasco tem um jogo decisivo contra o Flamengo, o Vasco pode ficar aí quase 30 dias sem jogar, né? O Vasco, lembrando que o início do Campeonato Brasileiro só no dia 15 de abril, né? Então o Vasco joga contra o Atlético Mineiro. E o Vasco tem uma parada dura no início do Campeonato Brasileiro também, depois eu vou falar sobre isso aqui. Então assim, gente, o Vasco precisa ganhar do Flamengo e precisa montar um elenco forte, porque teremos um Campeonato Brasileiro muito difícil. Ah, Eduardo, mas o time que foi montado até agora, falou certinho, o time está sendo montado. Né? O Vasco está num processo de construção. O que não pode acontecer é o Maurício Barbieri inventar posição para jogador de futebol. Isso não pode acontecer, porque isso atrapalha e atrapalha demais. Tá certo? Então, essa é a minha questão. O Vasco avança e avança muito com 2 jogadores, estaria avançado aí com 2 jogadores, mais 2 nomes que devem chegar no Vasco a qualquer momento. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Acho eu
tá? Que é o Cuéllar, sim, acho, tá? Que é o Cuéllar e também o Eduardo Sacha. Ah, mas o Bahia tá interessado, tô nem aí pra Bahia. Eu acho também que o Vasco não tem que ficar entrando em leilão. O Eduardo Sacha tem que decidir, o clube tem que decidir, o empresário dele tem que decidir, ponto. Ó, quer jogar onde? No Bahia ou no Vasco? O processo do Vasco é esse aqui. Então, ponto. É um jogador que eu gostaria muito de ver com a camisa do Vasco. Gente, tem também a questão envolvendo o Campuzano, né? Jogador também colombiano, também volante. O Vasco negocia, o Vasco está no mercado, né? A todo vapor. É uma questão que está no início, né, da negociação, mas que estaria, né? Cravar isso é muito difícil, gente. É muito difícil. Falar a verdade. Então são 3 negociações que o Vasco agita no mercado. Agora, me chama a atenção que nenhum dos 3 jogadores tem a função do camisa 10. É isso que me chama a atenção. Eu acho que o Vasco tem que correr logo atrás desse 10, tá? Desse homem de meio campo. Tem que apresentar logo para a torcida, tá? Para poder, tipo, ó, temos aqui, o Barbieri, é esse cara aqui. Então pronto, sabe? Não tem que ficar inventando muito, sabe? Até porque jogador de meio campo, eu acho que o Vasco já tá até meio inchado. Tem ali Rodrigo, Andrei Santos, enfim, o Jair, Marlon Gomes, tá inchado. Tem posições ali, tem jogadores para posição. O Vasco não tem hoje um 10 autêntico, sabe? O camisa 10 do Vasco hoje tem um contrato até abril, que é o Nenê. Essa é que é a grande realidade. Então tem que ficar ligado nisso aí. Tá? Essa é a minha posição aqui, minha opinião. Bom, essa questão envolvendo dívida do RCE, que o Vasco teria atrasado 10 dias e tal, eu acho isso tudo uma papagaiada danada. O Vasco pagou, o Vasco está pagando tudo em dia, o Vasco está depositando com muita antecedência, sabe? O Vasco não está atrasando nada e tem que parar com essa palhaçada de alimentar. Parece que as pessoas, gente, deixa eu falar, o Vasco pagou, tá tudo certo, os seus credores, enfim, salário em dia, tá tudo em dia dentro do Vasco. E eu acho que isso incomoda. Isso incomoda o passado nojento e ridículo que o Vasco teve. Isso incomoda essas pessoas. Porque essas pessoas não querem que o Vasco dê certo. Essas pessoas não querem que a SAF, que hoje deixa aqui embaixo a sua opinião, hoje a SAF é sim a salvação do Vasco, essas pessoas não querem que funcione. As pessoas querem que a coisa desande, que a coisa fique errada. Acho que essa é a felicidade deles. O Vasco, eles querem que o Vasco o Vasco tem que ser eliminado mesmo. Tá tudo errado. Não tem nada errado. Errado foi o passado do Vasco. Passado tenebroso, passado de vergonha, passado de dívidas. Não vem aqui contar história pra gente, porque não cola. Não cola e não cola mesmo. Essa é que é a grande realidade. Então vamos focar no futuro do Vasco, até porque o Vasco está lutando aí, contratando jogadores, reforçando ainda mais o elenco com salário. Tu entra em São Januário, os jogadores, funcionários, tá todo mundo muito feliz, todo mundo muito contente. Por quê? Acabou a historinha de salário atrasado aqui, 3 meses. Vamos depois de 3 meses não é atraso. Que papo é esse? Fica 3 meses sem receber na tua empresa, no teu trabalho, fica 3 meses. Experimenta ficar assim. Aí depois você vai, peraí, 3 meses sem um puto no bolso, será que você vai ficar tranquilo? Duvido. Então vamos parar com essa papagaiada, porque, primeiro ponto, né, gente, isso é feio pra caramba. Isso chega a ser, sei lá, pavoroso. Ver alguns supostos vascaínos, né, torcedores de políticos, falando esse tipo de coisa. É isso, galera. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama.